Então vamos lá, queridos, hoje capítulo 40 do livro Amor e Sexualidade. Lembrando aos que estão chegando aqui, quem sabe porventura pela primeira vez, nós iniciamos o estudo pelo capítulo 26, que é a segunda parte do livro, que trata de emoções e relacionamentos. Quando terminarmos, então, iremos para a primeira parte do livro, que trata sobre sexualidade. Como eu invariavelmente digo aqui, eu optei por começar pela segunda parte do livro, onde fala sobre emoções e relacionamentos afetivos, porque eu entendo que, se eu entender melhor as minhas emoções e as minhas relações afetivas, a minha sexualidade, como consequência, ela se tornará mais saudável. Por isso. Então, capítulo 40, encontro com o amor. Lembrando também que na segunda parte da live, então, nós ativamos os comentários para. Ah, sim! E eu quero agradecer as meninas, a turma do fundão, porque ontem, da mesma forma como várias pessoas vieram comentar comigo, que estava tendo muita conversa paralela, da mesma forma, hoje algumas pessoas vieram agradecer. Então, meninas, desculpem, eu agradeço aqui em nome de todas as pessoas que. Houve uma coisa saudável, mas as pessoas ficaram bastante contentes que elas não se perderam tanto, porque as pessoas acabavam se perdendo. Enfim, é isso. Encontro com Amor é um texto do livro Momentos de Iluminação, do ano de 2014, capítulo 16. Lembrando igualmente que eu não faço a leitura do texto na íntegra, somente retiro algumas partes. Joana nos diz: na sociedade contemporânea, conforme sucedeu na passada, o amor é um fenômeno emocional que só raramente se expressa, pelo menos o amor na sua profunda significação. Há variadas colocações para o amor que não passam de sentimentos confusos e buscas atormentadas. Não significa ser a real conquista da evolução do indivíduo. A palavra tem sido utilizada para mascarar estados íntimos desequilibrados e, não poucas vezes, para ocultar objetivos escusos. Só quero ver até onde ela vai, que eu queria falar sobre algo. Não, não é aqui agora, ainda não. Então vamos ver que ela já no início, ela já fala isso, que muitas vezes o que uma pessoa sente pela outra não é verdadeiramente amor, mas muitas vezes confusões de emoções, de sentimentos. E é muito interessante isso, porque nós vamos ver muitas pessoas. Às vezes duas pessoas estão juntas. E se você perguntar para ela, você ama essa pessoa, você não ama, e ela não sabe responder, curiosamente. Curiosamente, ela fala, eu não sei. Ou seja, muitas vezes as pessoas se acostumam com outra pessoa, elas entram na zona de conforto, a zona de conformismo, e não, é como eu sempre digo, né? Como eu teve um banner meu algumas semanas atrás, não sei, que eu dizia, tá ruim, mas tá bom. Então você está naquela zona de conforto, não, você não está satisfeito, você não está satisfeita, você quer coisa melhor, mas você está ali na tua zona de conforto. E aí há variadas questões, né? Há a questão da coragem para terminar um relacionamento, quando você vê que aquilo já não é mais bom para você, porque você vai se sentir culpado por causar dor no outro, porque você vai sentir remorso de causar dor no outro, porque você vai, muitas vezes, você terminando, você adentra um período de luto emocional por aquela relação que você terminou. Curiosamente, nós agimos desta forma. Às vezes existem questões financeiras e outras questões familiares, variadas questões envolvidas, insegurança, baixa autoestima, medo do desconhecido. Então você fala, não, aqui pelo menos, aqui está ruim, mas ao menos aqui eu conheço. Está ruim, mas está bom. E nós vamos ver aqui que ela diz o quê? Que muitas vezes essas pessoas se aproximam, e eu já falei isso aqui várias vezes, mas é bom. Vai que um dia a gente aprende, né? Vamos repetindo. Que muitas vezes as pessoas se conhecem, elas se aproximam e ela tem relações não exatamente por amor. Pode ser por sexo, carência afetiva, insegurança, baixa autoestima, muitas coisas, mas não essencialmente amor. E isso é complexo e muito delicado. Nós precisamos estar atentos. Ela vai dizer aqui a seguir: certamente existe o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles, o amor dos cônjuges e da família, da participação nas atividades solidárias, a ciência, a arte, ao desporto, a fé. No entanto,
na maioria das vezes, o fenômeno do amor é atormentado, esvaziado, assinalado por altos e baixos, sem a profundidade necessária para resistir aos vendavais dos acontecimentos humanos. E isso é importante. Ela já falou isso em vários outros textos, porque como é uma compilação dos artigos de Joana, é normal que num livro ela fale uma coisa e no outro ela vai falar quase a mesma coisa, ou coisas parecidas, ou vai repetir coisas que falou em outro livro de alguns anos atrás. Por isso que às vezes a gente vai ver que existem textos parecidos, mas é muito bom que nós aí conseguimos então aprofundar e quem sabe interiorizar melhor esses conhecimentos. E aqui ela vai falar isso: resistir aos vendavais dos acontecimentos humanos. O amor é uma energia, é uma vibração, é um padrão vibratório, é um padrão energético que ele tem uma força que nós mesmos desconhecemos. Então, quando existe amor numa relação, quando os desafios da vida surgem para mim, para outra pessoa, para ambos, quando existe amor, esses desafios são melhor enfrentados. Essa é uma grande questão que nós precisamos estar atentos. Ou seja, eu consigo enfrentar o desafio de uma forma melhor. Por quê? Porque eu recebo, eu tenho em mim e eu recebo esta energia a mais, esse padrão energético. Ou seja, no caso, quando eu amo e quando eu sou amado. Porque nós, ainda no nosso atual estágio evolutivo, moral e espiritual, quando você só ama, mas você não é amado, você não fica bem. Né? Infelizmente, não existe aquele desapego, desprendimento, o famoso ditado, o amor liberta. E você pensa assim, não, mas não dá para acorrentar no pé da mesa, não dá para deixar numa gaiolinha, não estou querendo libertar, não, estou querendo ficar com ele. E infelizmente isso acontece também. Então, quando existe essa reciprocidade, ou seja, uma relação, uma via de mão dupla, vai e volta. Então, quando você está dessa forma, você sem dúvida alguma consegue enfrentar as questões da sua vida, da nossa vida, de uma forma melhor. Joana continua. Ocorre que, em um contexto de pessoas solitárias, conformistas ou rebeldes, há um receio injustificado de amar. Vamos ver o que ela diz. Olha que coisa interessante. A fim de cada uma poupar-se aos problemas do envolvimento afetivo. Porque é óbvio, né, pessoal? Ainda que você ame, ainda que você seja amado, nem sempre vai ser Cinderela, sei lá qual desenho da Disney. Não vai ser sempre, não vai existir o Felizes para sempre. Às vezes vai ter o acordei com vontade de pular no teu pescoço hoje. Vai haver, e está tudo bem. Faz parte das emoções humanas essa montanha russa das emoções, infelizmente, ocorre. Há um receio injustificado de amar, a fim de cada uma poupar-se aos problemas do envolvimento afetivo, que sempre se apresenta nesses relacionamentos. Às vezes você está ali, você está vivendo. Não, eu já tenho minha vidinha, eu já tenho as minhas coisas, já tenho minhas manias. Não, não quero me envolver, não. Às vezes é um excesso de individualidade, um excesso, algumas questões egóicas envolvidas também, mas também porque você fala assim, não, eu já experimentei isso, não estou mais a fim de brincar disso, não quero mais brincar disso. Já experimentei uma vez, duas vezes, três vezes, não foi legal, estou de boa aqui agora. Então, isto também ocorre, vai ocorrer isso também. E aí é complicado, porque é óbvio, você se envolver com uma outra pessoa, existem múltiplas questões envolvidas, é óbvio. Então você já não está mais sozinho, existe uma demanda de tempo e uma demanda energética para outra pessoa, que às vezes você já tem a sua vidinha ali toda regrada, toda certinha, e chega alguém. E aí a sua vida, de repente, vira de cabeça para o ar, e você fala, não, não. Aí a pessoa vai na sua casa e fala assim, não, não mexe aí, não. Eu não gosto desse jeito. E aí acaba tendo, quando você vive muito tempo sozinho, você começa, assim, você é dono daquele habitat e de repente quando chega uma nova pessoa e ela quer deixar o habitat do jeito dela ou modificar uma coisa ou outra, se você for extremamente centrado em você mesmo, para utilizar uma palavra mais delicada, se você tiver olhar muito somente para o seu próprio umbigo e se achar o centro do seu micro-universo, no caso a sua casa ou a sua vida como um todo, e aí se torna mais complexo. Então você fala, não, 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 não. Eu estou sozinho, às vezes me dá uma baixa assim, eu fico meio down, mas melhor desse jeito, porque às vezes vem a outra e já mexe em tudo, já atrapalha tudo, ou o outro também, né? Mas nós precisamos nos lembrar que
Nós nascemos para amar. Para quem não sabe, pronto, acabei de dizer a grande novidade. Queridos, nós nascemos para amar. Nós nascemos para amar por um simples motivo. É o amor que mantém as criaturas humanas ligadas umas às outras. Então, como é bom quando a pessoa tem alguém que ela pode contar, né? Que ela pode contar nos momentos de dificuldade, nos desafios. Alguém pode pensar assim: não, mas para isso eu tenho minha mãe. Não, 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 não. Deixa a sua mãe de lado, tá certo? Deixa a sua mãe de lado. Alguém para você chegar, para você voltar em casa e sentar na mesa, comer junto, tomar café e passear. Como é bom. Quando se tem, como é bom. Ah, agora que chega o que Joana fala, que eu pensei que era lá na primeira página. Olha o que Joana nos diz. Normalmente, gente, ela não fala de vez em quando, tá? Esse livro é de 2014, não é de 1950. Olha o que ela vai dizer. Normalmente, o amor é confundido com os impulsos sexuais, raramente amadurecidos e quase nunca portadores de objetivos construtivos. Hashtag pronto, Joana falou, não sou nem eu. Vou reler. Normalmente, o amor é confundido com os impulsos sexuais. Isso é uma outra questão também. Seja você um adolescente com seus hormônios em ebulição, tanto meninos quanto meninas, seja uma pessoa, uma adulta, sempre essas questões estarão envolvidas. Por quê? Porque nós sentimos carência do toque, do afeto e sim, igualmente, da relação mais íntima, no caso da relação sexual. E aí muitas vezes você acaba confundindo. E isso é algo complexo, porque ela diz aqui, ó, raramente amadurecidos e quase nunca portadores de objetivos construtivos. Então, às vezes, só existe aquele impulso sexual, aquela vontade da relação sexual com a pessoa e o resto não. Como é que é no sexo? Nossa, o sexo é muito bom. Qual é a nota? Não, eu dou um 9. E o resto? Não, o resto é meio 3, 2, 3,5, 4. Mas e aí, como é que fica, né? Não tem como. É engraçado que existem umas coisas que eu já vi. Eu nem sei se está meio no inconsciente coletivo, né? As pessoas brigam e fazem as pazes na cama. Me perdoe, me perdoe. Se vocês brigam, mas vocês não conseguem conversar e vocês vão consertar com sexo, me desculpe. Tem alguma coisa que precisa ser revista no seu relacionamento. Isso me mostra que a comunicação não está acontecendo. O que está acontecendo, então, é o sexo. Sexo, claro que é uma forma de linguagem, uma forma de comunicação, mas nós precisamos nos comunicar. Então, se você briga e termina na cama, faz as pazes na cama, não, peraí. Você tem que fazer as pazes antes. Resolve a situação. E qual é o outro grande problema nas relações afetivas, nas famosas DRs, né? Discutir a relação. As pessoas não terminam as conversas, não deixam pontuados exatamente, eles não fecham. A maioria das pessoas que eu vejo, elas abrem uma DR e não fecham. Isso é um problema grave. Então, olha só, se você está entrando para discutir a relação e não é gritando, não é com agressividade, não é com posturas físicas ou posturas verbais agressivas, não é xingando, não é gritando, não é fazendo isso, mas se você não fecha, aquela DR só serviu para quê? Nada, não resolveu nada. Então, se você vai entrar numa DR, por favor, entenda que ela precisa ter um final. Então, assim, entrou um DR, aí você fala tudo que você quer, ou ela fala, e aí no final ele ou ela fala assim: não, eu vou pensar sobre o que você falou. E aí você fala: tá, e quando que a gente volta a conversar? Gente, é igual empresa, precisa ter um planejamento, então precisa ter um deadline. Ok, um time limit, tá. E quando que a gente vai voltar a conversar? Não, a gente vê. Não, a gente vê não serve, me perdoe. Não. Ou seja, vamos supor que eu chamei minha namorada para conversar e eu expus as questões para ela e ela falou assim: não, tá bom, eu vou pensar sobre isso. Eu falei: nossa, que bom. E quando a gente volta a conversar? Quando é que a gente pode voltar a conversar sobre isso? E ela falou assim: não, a gente vê. Não, a gente vê para mim não serve. Porque se eu sentei para conversar com a pessoa, já mostra que existe alguma coisa que não está boa. E não pode ser, vamos ver, eu vou ler meu horóscopo, vou ver a fase da lua, vou ver quando vai vir o equinócio ou o próximo eclipse para ver quando a gente vai conversar. Não, não funciona assim. Então, a gente precisa estabelecer. Quanto tempo você precisa para pensar sobre isso? Um dia, 2 dias, uma semana? Tem que estabelecer. É igual esse povo que dá tempo. Você já viu isso? Não vamos dar um tempo na relação.
Ah, o que que é isso? O que que é isso que as pessoas. Vamos dar um tempo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você pode sair com quem você quiser e eu também? Ou quer dizer que você. A gente continua namorando, mas a gente já está separado? Dá um tempo quer dizer que a gente está separado, mas a gente continua se falando? Dá um tempo que quer dizer que a gente está separado, mas a gente pode se encontrar de vez em quando para ter uma relação sexual? O que que é isso? As pessoas elas não delineiam, elas não botam preto no branco, elas não são claras. E dá um tempo, pode ser 1 milhão de coisas. Se você não deixa estabelecido o que é. O outro fala assim: não, mas você encontra a pessoa que você está dando tempo lá no bar com outra menina. Aí você fala assim: seu cachorro. Aí você fala assim: não. Aí o cara fala assim: não, mas a gente não deu um tempo. Para mim, tempo é isso, a gente está separado. É muito complicado. A gente precisa ser claro. Então, se você vai adentrar uma DR, você precisa pontuar, mas por favor. Você precisa fechar esse ciclo, senão essa coisa fica no aberto e a sua angústia, sua ansiedade só aumenta. Tipo, ele está pensando, ela está pensando ainda. Não, mas até quando? Não, até Jesus voltar para a Terra. O pessoal está esperando Jesus voltar faz 2000 anos. Não dá certo. Então, é importante que, esse que eu vejo muito, as pessoas começam uma conversa e elas não fecham. E fica aquilo no ar. Não, eu digo, eu estou dizendo o que não está bom, a outra não diz nada de volta e fica. Tá, então a gente sentou para conversar para quê? Então, pessoal, eu vejo que falta muito isso nas relações. Coragem. Coragem para conversar, coragem para falar e coragem também para ouvir o que tiver que ser dito. E, se for o caso, igualmente, que haja um término de uma relação. E as pessoas hoje em dia, elas são tão frágeis emocionalmente falando que elas têm medo de romper uma relação, têm medo do que a outra possa fazer, têm medo que você termina a relação, por exemplo, com o seu namorado, e você termina, não, eu não quero mais estar com você e tal, e daqui a 2 semanas ele já está namorando outro e você está sozinha. E aí você se sente mal, mas peraí, não foi você que terminou? Não é que você falou assim, gente, essa menina não sabe a roubada que ela está entrando? Vamos ser mais seguros? Vamos ser mais seguros? E aí, claro, uma dica. Se você terminou uma relação ou terminar a relação com você, primeiro, de um caso ou de outro, você precisa vivenciar o luto, ok? Mesmo que seja você terminar a relação, é uma coisa que muitas pessoas não sabem. A pessoa que termina a relação, a não ser por motivos drásticos, de muita raiva, briga, ódio, mas no movimento normal, tipo assim, olha, não está mais dando. A pessoa que termina, ela também é dentro de uma fase de luto. Claro que a pessoa que não queria terminar, o luto dela também é maior, óbvio. Mas a pessoa que terminou também é dentro do luto. Então, adentre essa fase de luto. E um conselho: mantenha o seu corpo e a sua mente ocupados. Mantenha o seu corpo e a sua mente ocupados. Delineie uma rotina de coisas para fazer, trabalhos voluntários, sair com os amigos, dar uma volta, ir passear no parque. Ai, Jack, mas eu estou tão bem aqui, deitado, deitada no sofá. Estou há 12 horas hoje aqui no sábado, deitado no sofá assistindo Netflix. Cheguei a criar já até de aranha aqui, de tanto tempo que eu estou parado no mesmo lugar. Mas, criatura, deixa eu entender, você quer adoecer? Você quer ficar doente, é isso? Então, por favor, se movimente. Se movimente. Movimento gera movimento. Gera movimento. Mantenha o teu sistema nervoso central trabalhando para você não ter uma baixa emocional e energética, ok? Imprescindível, portanto, aí ela vai falar, terminando essa questão que as pessoas confundem o amor com o impulso sexual. Imprescindível, portanto, não confundir estas manifestações, dando-lhes as denominações correspondentes que nada tem a ver com amor. De novo, você saiu, foi para uma balada, encontrou uma garota legal, um cara legal, sei lá, aí você está meio carente, está muito tempo sem ficar com ninguém, aí quer dar uns beijos, quer transar. Por favor, né? Vamos tirar essa questão da culpa, só que, por favor, entenda, ali haverão trocas energéticas. Se for uma relação sexual, é muito sério, isso não é brincadeira. Uma coisa é você beijar alguém. Não, saí, beijei uma menina ou beijei um cara, seja lá o que for. Outra coisa é você terminar a noite na cama com essa pessoa. Então, não existem vínculos afetivos, existe uma carência afetiva e sexual, mas não vínculo afetivo. E essa troca energética é algo muito sério. Então, esteja atento. Veja bem, de novo, como eu sempre digo aqui, vamos tomar cuidado, né? A gente está aqui numa live falando sobre amor e sexualidade, uma live espírita, mas a gente precisa também ser coerente com os humanos.
né? Porque os seres humanos são assim e está tudo bem. O nosso movimento evolutivo espiritual ainda é assim. Raríssimas serão as pessoas que, tipo, vai ficar com uma menina linda, vai ficar com um cara lindo, sei lá, e começa a coisa começa a esquentar e a pessoa fala assim: não, não, acho melhor a gente deixar para outro dia. Se conseguir, que bom, mas às vezes a pessoa já está tanto tempo sozinha, ela está carente, ela se deixa levar. Vamos estar atentos. Não estou dizendo que não pode, só estou dizendo que existem questões energéticas envolvidas aí, então vamos estar atentos. Joana continua. Quanto tempo tem isso aqui, gente? Deixa eu... Ah, ok. Senão o Jack se perde, né? O amor é um sentimento que brota espontâneo e deve ser cultivado a fim de que se desenvolva. Ele brota espontâneo, gente. Tem que ser cultivado. Olha só, não adianta você falar assim, eu te amo, você tem que me amar. Não vai dar. Não é assim que funciona. Então, assim, às vezes, a Julia Roberts pode passar aqui na minha porta, como sempre tem que ser a Julia Roberts, né? Eu vou pensar em alguma outra atriz, mas ela é a única que eu penso. Ah, e eu sempre falo de dois filmes, né? Eu sempre falava de dois filmes, que era um lugar chamado Notting Hill e Larry Parker, o Amor Existe, sei lá, com Tom Hanks e Julia Roberts. Mas aí outro dia eu falei e imediatamente depois uma amiga mandou, Jack tem Comer, Rezar e Amar, que é espetacular também. Comer, Rezar e Amar com Julia Roberts também. Então, a Julia Roberts bate aqui. E, não, Julia Roberts não, porque né, fala de mulher, mas uma outra mulher, sei lá, uma mulher linda, maravilhosa, top model, whatever, não sei. Aí bate aqui na minha porta e fala assim, Jack, eu estou apaixonado por você. Aí eu vou chegar e falar assim, e o que eu posso fazer por você? Né? Porque não é assim. A pessoa, e isso é uma outra coisa complexa. A gente pensa que quando a gente ama, o outro tem a obrigação de nos amar. Não, você não entendeu. Não é assim. O amor não funciona assim. E isso gera imensas dúvidas e confusões. Não, mas espera aí, Jack. Eu estou amando aquela pessoa é minha alma gêmea. Eu já vi gente falando isso. Não, é, a- ela é minha alma gêmea. É só ela que ela ainda não sabe. Aí ela tá lá no Instagram postando foto com outro, com o namorado e tal. Não, ela é minha alma gêmea. Porque eu amo ela, eu tenho certeza que ela é minha alma gêmea. Eu sonhei com ela. Não, não quer dizer que você sonhou, que criatura. Não, eu tive uma visão. Dá para ser menos? Até mesmo as visões que você porventura possa ter, por favor, entenda. Existe muita questão anímica. A gente muitas vezes vê o que a gente quer ver, né? O que é algo complexo também. Então, por exemplo, canso de falar nas minhas lives. Se eu chamo de querido, de querida, sei lá, se eu mando beijo, que nem quando eu ia fazer a palestra nas casas espíritas, eu chego, abraço, beijo, aperto, esmago. Eu sou desse jeito. Não quer dizer que eu tô afim. Só quer dizer que esse é meu jeito. Então, é aquela tal história. Ele não está tão afim de você. Então, só que as pessoas carentes, elas vão entender isso de uma outra forma. Então, eu já. Lá na casa de espíritos que eu tanto trabalhava, né, que eu vou começar a parar de falar os nomes aqui para não dar confusão. Não, você precisava ver o jeito que o Jack me abraçou. Eu te abracei com um abraço 100 pessoas por dia. Mas a pessoa, na sua carência, ela enxerga o que ela quer enxergar. E isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Várias pessoas nas casas espíritas, enfim, é tanta coisa que corre. Então, assim, a pessoa é carente, ela cria uma coisa que não existe. E aí depois você fala assim, peraí, né? Então, é complicado. Vamos estar mais atentos. Essa questão da gente exigir do outro, não tem como. Não, mas. Ou então, outro dia perguntaram aqui: Jack, o amor acaba? É uma excelente pergunta. De repente, se acaba, talvez não tenha sido amor. Ou tenha sido de 0 a 10, vamos supor, eu não sei, é um mistério. De 0 a 10 amava no nível 5, 6, 7, mas com o tempo foi desgastando, foi que na rotina, e já não. Não é que é a paixão, não, entendendo que paixão e amor são coisas diferentes. A paixão, ela pega fogo. O amor não é isso, não. O amor, sabe o que quer? É você parar agora, para agora, pensa nessa pessoa com a qual você convive, seu namorado, esposo, ficante, esposa, seja quem for, e pense assim. E aí se imagine 30 anos lá na frente. Se imagine 30 anos lá na frente.
vendo um pôr do sol, por exemplo. E se imagina, se pergunte se essa pessoa você gostaria. Se imagina daqui a 30 anos vendo um pôr de sol numa praia, por exemplo, se você imagina essa pessoa do teu lado. Se você não consegue imaginar, veja se tem alguma coisa que não foi bem entendida, bem compreendida, bem conversada, bem vivenciada. Então, aqui Joana vai falar, ele brota. Não tem como, como eu falei, né? Pode ser a maior top model. E eu olhar e falar assim, nossa, você é espetacularmente linda, mulher. Meu Deus do céu. É tipo, eu olho assim e falo assim, não, por onde eu começo aqui esse troço? Né? Como dizem, né? É muita areia para o meu caminhãozinho, né? E, e mesmo assim você não sente nada. E tá tudo bem. Ou seja, existe ali um sentimento mais maduro que você olha e fala assim: não, não é mais só isso. É um conjunto de fatores. E para isso, ele precisa ser. Você precisa conhecer. É claro que se fosse a Julia Roberts, né? Como eu já falei na live de semana passada, se trouxer mousse de chocolate, eu vou falar: entra que a casa é tua, meu filho. Pode, toma aqui já a chave da minha casa, já vou liberar o espaço no armário, pode ficar à vontade. Mas é só uma brincadeira, é óbvio. Mas às vezes as pessoas se conhecem, né? E isso ocorre muito também. Duas pessoas vão sair, né? Entra em qualquer aplicativo, sei lá, os aplicativos de encontro, e tem muitas pessoas super do bem nesses aplicativos, e você sai com uma pessoa, e de repente a pessoa se apaixona por você, ou você se apaixona pela pessoa, e o oposto não ocorre. Não, mas o que que eu fiz de errado? Não, por favor, entenda, você não fez nada de errado. Não tem nada de errado é a pessoa não gostar de você. Não, mas olha, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu tenho um bom emprego. Não, você não entendeu, não tem a ver com isso. É algo que é de alma para alma, é diferente. Então, aquieta seu coração. Caso você queira forçar mais um pouquinho, forçar é uma palavra difícil, né? É complexa essa palavra. Vou usar, porque você não pode forçar isso. Mas caso você queira, vocês queiram combinar de sair de novo para tomar mais um café, seja o que for, mas por favor entenda que, como eu sempre digo, às vezes de 0 a 10 você está apaixonado a nível 10 e o cara está ali no nível meio. Ou o contrário. O cara está nível 10 e a menina está ali e fala assim: não, é o cara que chega e fala assim: nossa, eu tô apaixonado por você. Aí a menina, ah, que legal, você é bacana também. Gente, faz parte, faz parte. Joana continua. A humanidade registra a abnegação de homens e mulheres notáveis, cujas vidas, iluminadas pelo amor, tornaram-se exemplos edificantes e inovidáveis. Assim, aprende também a amar. Aí ela já está falando de um outro amor, não mais do amor das relações afetivas, mas então desses missionários, né? Os missionários, não somente os prepostos de Jesus, não somente os enviados do Cristo, mas missionários que eles vêm para dar uma lição no sentido de deles ser uma lição de vida para as pessoas. Isso, sem dúvida, ocorre. São pessoas desprendidas, e elas se colocam em segundo plano e não há problema nenhum nisso, contanto que elas estejam pacificadas com essa situação. É a pessoa que o amor dela, ela direciona a própria canalização da energia sexual. Eu acho que nós falamos isso na semana passada. Direciona para o quê? Para o próximo, para a caridade. Ou seja, é uma pessoa que ela tem pouco tempo para si mesma e ela não se importa, porque ela está plena. Ela transcendeu e ela entende o que finalmente João 10:10, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E às vezes as pessoas olham para essas pessoas, essas missionárias, esses missionários, e acham que eles sofrem porque não tem ninguém, porque não se casaram, porque não tiveram filhos, sei lá o quê. E eles estão completamente em paz. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João, capítulo 17, capítulo 17, versículo 11. Pai Santo, eu já me vou para ti, mas guarda eles em teu nome, os apóstolos, para que eles também sejam um, assim como nós somos. Essa passagem é muito linda. Só confirmar se é 17:11 mesmo? Mas é 17:11 sim. Mas eu quero ter certeza agora.
É 17 anos, isso mesmo. Então, é Jesus falando, né? Que Jesus deseja que os apóstolos também sejam um, assim como ele é com o Pai. Essas pessoas, elas aprenderam simplesmente a serem um. Então, elas são extremamente pacificadas, têm muitos momentos de felicidade, mas é diferente dos seres humanos comuns, normais, tipo eu. Vocês são espíritos evoluídos, né? Mas tipo eu, né? Aquela confusão danada. Então, eles já transcendem. Mas aí, o que está dizendo aqui? Que a humanidade, vendo essas pessoas, aprendem também a amar. Ou seja, nós começamos a pegar essas pessoas como modelos, modelos de conduta, modelos de existência. Existiram muitas pessoas na história da humanidade que elas fizeram trabalhos fantásticos, fantásticos. Nós vamos não vou adentrar esse campo, não. Mas eu ia falar sobre outra coisa, revista espírita, mas não precisa. Mas às vezes as pessoas também querem ser grandes missionários, deixar o seu nome grafado na história da humanidade, deixar um legado para o planeta. Como eu sempre digo, o maior legado que você pode deixar é no micro-universo onde você habita. É com a tua família, teus próximos mais próximos, é no seu trabalho, é no trânsito, no convívio social e familiar. Ali você está deixando seu legado. Ou seja, quando você partir, o que que essas pessoas vão. O que você está deixando? E lembrando que esses missionários são muito poucos. São pessoas muito especiais, diferentes, espíritos mais amadurecidos, mais velhos, com muitas outras vivências, e que depois de muito acertarem, mas igualmente errarem, que um dia eles já estiveram na nossa posição, hoje em dia, então, eles têm condição de renunciar-se a si mesmo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Mas é claro que Jesus, como eu sempre digo, ele dizia o que era certo, não o que a gente já consegue fazer, hoje ou há 2000 anos atrás. Quando Jesus dizia negue-se a si mesmo, ele vai dar exatamente a proposta do quê? De você amar Deus ao próximo, mas também assim. É quando você aprende que quando você se ama, você tem condições de amar desprendidamente o próximo. Essa é a grande questão. E finalmente, então, finalizando, Joana nos diz: quem experimenta o amor nunca mais é o mesmo. Constatarás que o amor é a meta que deves alcançar, entregando-te a sua realização, cada vez mais fácil e atraente, felicitando-te e a humanidade em cujo contexto te encontras. Esse finalzinho é mais complexo, né? Mas primeiro ela diz: quem experimenta o amor nunca mais é o mesmo, constatarás que o amor é a meta que deves alcançar. Ou seja, entregando-te a sua realização. Depois ela fala: cada vez mais fácil e atraente, nem tão simples assim, porque aqui nós já estamos falando então de espíritos mais maduros, mais evoluídos, que já conseguem de uma outra forma. Esse tipo de espírito mais velho, mais maduro, ele tem uma visão diferente a respeito de Deus, ele tem uma visão diferente a respeito de si mesmo, ele tem uma visão diferente a respeito do próximo. Esses espíritos mais maduros, eles possuem um controle sobre si mesmos que as pessoas comuns, elas não possuem. Eles conseguem domar mais os seus instintos mais primitivos, as suas sensações, as suas emoções desequilibradas e conseguem então estar mais serenos e pacificados, entendendo que mesmo esses espíritos também erram, porque eles não são espíritos puros, somente são espíritos mais evoluídos. O espírito que não erra é o espírito puro. E ainda o espírito puro, ele é perfeito na sua imperfeição, porque perfeito só Deus. Mas ainda assim, Chico vai nos dizer que mesmo dentro no espírito puro existe uma gradação de espíritos mais evoluídos, sendo puros, ou espíritos menos evoluídos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se daqui a 4 bilhões de anos eu me tornar um espírito puro, for como Cristo, for conseguir ter a capacidade de co-criar um planeta, caso você esteja achando estranho, vai se acostumando com a ideia que você também vai ser, viu? Somos criados para sermos perfectíveis. Obviamente, não é hoje, nem daqui a 1000 anos, mas daqui a uns bilhões de anos, quem sabe. Mas vamos pensar então, que daqui a 4 bilhões, entendendo que isso é uma metáfora, né? Não existe uma regra, e 4 bilhões eu digo por quê?
Porque há 4,5 bilhões de anos atrás o planeta Terra foi criado. E quem co-criou o planeta Terra foi Jesus. Ou seja, 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Então, por isso que eu boto esse tempo mais para frente. E aí você é um espírito puro. Mas espera aí. Daqui a 4,5 bilhões de anos, você está querendo dizer que eu vou ser igual a Jesus? Não. Porque aí Jesus já vai ter 9 bilhões de anos. De novo, uma matemática, né? Como espírito puro, levando, quem sabe, na nossa imaginação, que ele só se tornou espírito puro há 4,5 bilhões de anos atrás, sabendo que não é isso. Mas ele já tem 9 bilhões de anos como espírito puro. Peraí, então, eu que recém me formei na espiritualidade dos espíritos puros, eu estou entrando como estagiário, eu vou ser igual a Jesus? Não. Né? Precisamos, gente, vamos raciocinar, precisamos aprender. E tudo isso, tudo isso está no Google. É só você buscar, é só você pesquisar, é só você procurar. Todas essas informações, não existe nenhuma novidade. Mesmo na gradação, Chico ele veio trazer um manancial imenso. De novo, deixa eu olhar para o relógio. Um manancial imenso. Então, o espírito puro não erra, mas ainda assim ele não é perfeito. Curiosamente falando, Deus ele está acima disso, obviamente, porque senão Jesus seria Deus. E aí teríamos muitos deuses, talvez, porque se cada planeta tem o seu Cristo planetário, teríamos um politeísmo universal, poderíamos assim dizer. Deus um só. Deus, ele é eterno. Não. Deus é infinito, Jesus é eterno. Deus não teve início, não tem fim. Jesus, um dia ele foi criado por Deus. Portanto, ele é imortal. Ele é eterno, mas ele não é infinito. Ok? Infinito é que não tem começo nem fim. Se você tem um começo, mas não tem fim, você é imortal. Eterno, mas não infinito. É complexo, mas é desse jeito. O amor, queridos, ele é algo extremamente complexo. A gente tem visto aqui, sexta após sexta, o quanto que é complicado e o quanto que os espíritos nos dizem que nós ainda estamos numa gradação evolutiva bem complexa em relação a, ao sentimento verdadeiro, que é exatamente o amor. Nós já vimos aqui em várias outras lives sobre o que o livro Nosso Lar diz, o que o livro dos Espíritos nos diz, o que o livro Consolador nos diz. É algo muito complexo e muito delicado. Só que é uma questão. Quando você conhece alguém, sempre, sempre não, mas se tiver alguma coisa que não esteja muito certa, vai ter uma luzinha amarela aparecendo. E às vezes a pessoa ela olha para alguém e ela começa a se envolver com alguém e fala assim: nossa, tem alguma coisa que não está batendo. É interessante isso, né? Aí a pessoa pode pensar assim: não, será que eu estou me auto-sabotando? Ou será que é minha alma dizendo que tem algo equivocado? Né? Porque quando as pessoas se conhecem, as pessoas usam aquelas máscaras, né? A máscara que Jung vai falar, né? Então, quando você vai conhecer a menina, aí você vai polir a sua armadura, manda escovar o cavalo branco, que nem é seu, mas você aluga ali o cavalo branco, pega emprestado uma espada de alguém para chegar ao príncipe encantado, né? Lá na casa da princesa, e ela faz a mesma coisa. E aí o que que acontece? Sei lá como é que era o desenho do Shrek, eu acho que chega à noite, aí você vira um ogro, né? Ou ela. Então, ou era no dia, sei lá como é que funcionava o desenho. Então, é desse jeito, então não adianta. Então, quando você sai, às vezes, tanto ele quanto ela, eles querem impressionar. É normal, nós vamos fazer isso sim. A gente quer impressionar, por quê? A gente quer causar uma boa impressão. Se você está saindo com alguém, ou você vai sair com alguém, você de alguma forma tem um interesse. Não, a gente é só amigo, a gente vai sair para tomar um café. Ah, ok, vocês são amigos, é outra coisa. Mas se não é isso, não, ele me chamou para sair, não, ela me chamou para sair. Então existe algo a mais ali. E dá para notar, às vezes a pessoa fala, não, eu estou com um monte de problema, vamos conversar, sei lá, eu. Mas em outras questões não. Então você vai querer passar uma boa impressão, a pessoa vai querer passar uma boa impressão. Isso é normal e é natural que ocorra. Mas com o tempo, essas máscaras, elas vão caindo. Então, e não demora muito. Se você for perspicaz, até nas conversas de WhatsApp, até no tom de voz da pessoa você consegue captar isso. Aí eu falo, começa a ver como essa pessoa trata o garçom, o guardador de automóvel, a moça lá quando você vai comprar um ingresso de cinema, o vendedor de pipoca. Vê como ele trata as pessoas, vê como ele trata os familiares dele, vê como ele trata os subalternos ou os superiores ou os colegas de trabalho. Não dá para ficar observando ele na casa espírita. Gente, na casa espírita todo mundo é santo, só tem espírito superior na casa espírita. Não tem condição. Não é aí. É
É fora que você vê. Essas questões que você tem que estar mais. E aí, a tua alma vai te dando um alerta, ela vai piscando aquela luzinha amarela. Então, pode ser uma autossabotagem tua, mas pode não ser. Nossa, Jack, como é que eu sei? Se for uma coisa muito intuitiva, vai ser difícil. Mas, de novo, pessoal, papel e caneta, computador, celular. Deixa eu ver aqui as coisas que. Tem alguma que eu acho que tem alguma coisa que não está batendo. Escreve, para de pensar. Bota no papel para você usar o outro órgão sensitivo, teu outro órgão de sentido, os olhos. Então escreve. Não, ele tratou mal aquela garçonete. Não, ele caçoou daquela pessoa na fila do cinema. Ou ela também fez isso. Não, ele foi ríspido na hora de pagar a conta. A gente aí anota e você fala assim, não, peraí, eu acho que não é autossabotagem, não. Realmente tem alguma coisa que não tá. Vamos. Aí o que que você faz? Prudência, cautela. Vai se encontrar com a pessoa de novo, sendo é porque muita gente pensa que essas pessoas são só homens. Não, não, gente, com todo respeito, eu sei que aqui tem muito público muito mais feminino do que masculino, mas o que tem de mulher grossa por aí, porque eu preciso entender uma coisa, a alma é imortal. Então, não é isso. Não é isso. Não é porque é homem que é grosso e porque a mulher é feminina. Não é isso. Eu vejo mulheres, eu já vi mulheres extremamente embrutecidas, rudes, duras, e homens extremamente sensibilizados em relação à vida. Não, então vamos tirar isso, né? Às vezes é o cara assim, mas às vezes a moça também traz as suas questões pessoais a serem resolvidas. Não é porque é mulher que é Joana de Ângeles, que é Clara de Assis. Não é. Então, tanto homens quanto mulheres, vamos começar a estar atentos aos sinais de alerta que a vida nos dá. Queridos, faltando 2 minutos e meio para terminar a nossa live, lembrando que às 21h05 nós voltamos, é só o tempo de baixar o vídeo do IGTV. Eu bebi uma água, esqueci de trazer hoje a minha garrafa d'água aqui, tem que ir lá pegar. E aí nós voltamos então com os comentários abertos para que a gente possa enriquecer essa nossa conversa. Tá bom? Aos que não forem ficar, gratidão imensa. A live de amanhã não vai ser live, vai ser realmente gravação do programa que depois irá ao ar, mas segunda-feira eu peço uma caridade. Assim que eu postar o banner, por favor, divulgue, compartilhe. Vamos salvar vidas, queridos. Vamos salvar vidas. Gratidão. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, gratidão, Senhor. Gratidão por sermos cristãos. Gratidão pela companhia da espiritualidade. Gratidão, Senhor, pelos ensinos que nossa irmã Joana nos trouxe. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aprendizado. Gratidão pela chance que tu nos dá de, através do autoconhecimento, Senhor, nos tornarmos pessoas melhores. Ajuda-nos, Mestre Jesus, nas nossas imensas fragilidades. Ajuda-nos a sermos melhores, Senhor. E que na nossa conduta diária, que através de nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos, que todos que se cheguem a nós sintam a tua presença. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, em nome de toda a equipe espiritual envolvida nesse estudo, nós damos por encerrada a primeira parte da live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa, muita paz. Eu desejo de coração para todos vocês. Muita.